O Jesus histórico realizou milagres? Olá, pessoal. Meu nome é Robin Walsh. Sou estudioso do Novo Testamento e cristianismo primitivo, parte do Paths in Biblical Studies, e estou fazendo este vídeo de improviso. Acabei de conversar com um de vocês pelo Zoom sobre dúvidas do cristianismo primitivo, e este tema surgiu, e foi uma conversa muito interessante, então pensei em compartilhar com todos. Então, o Jesus histórico realizou milagres? Depende de quais milagres falamos e quais fontes queremos priorizar. Primeiro, nossa evidência mais antiga, como já discutimos, para o cristianismo primitivo são as cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, ele não costuma enfatizar o Jesus histórico em geral, e há diferentes razões para especular por que isso acontece. Uma delas é que não é daí que Paulo obtém sua autoridade como parte desse movimento de Jesus em ascensão. Lembre-se, ele não conheceu o Jesus histórico, o homem, durante sua vida. Ele conhece o Jesus ressuscitado. Essa é a figura, o Messias, que aparece para ele e com quem ele fala, e é isso que ele destaca. Isso não significa que ele não nos conte coisas sobre o Jesus histórico. Na verdade, vou dar uma palestra sobre o que Paulo nos diz sobre o Jesus histórico, para que é a Academia de Estudos Bíblicos. Então fiquem ligados para mais sobre isso. Mas uma coisa que ele enfatiza é saber que o Jesus histórico, o homem que andava com Pedro e Tiago, era essencialmente um mestre da lei. Não digo isso no sentido estrito de ser sua profissão, mas ele menciona ocasionalmente alguns ensinamentos como não cometerás adultério, certo? Então você percebe que Jesus refletia sobre a lei judaica em seus ensinamentos. Mas você não encontra nada sobre Jesus multiplicando pães e peixes, certo? Ou, bem, tenho falado muito sobre Marcos 5 na BSA, então acho que Paulo não conta a história da mulher com hemorragia, por exemplo, né? Então você pensaria que se ele quisesse mostrar que este homem era o Filho de Deus, o Messias, ele diria, olha, ele fez este milagre, aquele milagre, não é? Ele provavelmente teria contado isso, a menos que estivesse baseando sua autoridade em outra fonte, e não achasse isso tão importante. Agora ele diz que Jesus ressuscitou. Isso é um milagre e tanto. Ele venceu a morte, certo? Então, para ele, isso parece ser extremamente significativo. Ele também fala sobre fazer demonstrações espirituais ou pneumáticas, ele mesmo, e já conversei com vocês sobre alguns estudiosos alemães, como Gustav Volkmar, que propôs no século XIX que talvez, quando os escritores dos evangelhos foram escrever suas vidas de Jesus, eles pegaram algumas das demonstrações pneumáticas que Paulo menciona, coisas como falar em línguas, por exemplo, e parece que a cura faz parte disso, o que não seria surpreendente para alguém no antigo Mediterrâneo reivindicar a autoridade a partir de algum poder de cura. Isso não me pareceria nada estranho. Pensem em Asclépio, né, que depois se torna uma espécie de deus pan-mediterrâneo. Isso é atribuído até mesmo a figuras heróicas como Alexandre o Grande, embora através de poções. Mas essa ideia de que você poderia curar amigos ou pessoas, curar os doentes, parece ser uma narrativa bem sólida compartilhada no Mediterrâneo Antigo. Então não me surpreende que Paulo a reivindique para si. E alguns estudiosos alemães sugeriram que os melhores milagres foram atribuídos a Jesus, que representava a posição ideal de todas essas demonstrações pneumáticas que Paulo nos esboça. Então, olhando para Paulo, sabemos que Jesus realizou milagres, não necessariamente além da ressurreição. Novamente, um milagre e tanto. Mas você não tem os exemplos que encontra nos evangelhos. Agora, se você pensar nos evangelhos como recebendo um relato cristão primitivo que foi ou um relato do movimento primitivo de Jesus transmitido por testemunhas oculares, se você acredita nisso, então sim, você está recebendo informações sobre possíveis demonstrações milagrosas de poder e autoridade que Jesus teve durante sua vida. Também acho interessante que os evangelhos atribuam o status de Jesus, pelo menos em Marcos, a ideia de que quando ele foi batizado, o pneuma desceu como uma pomba e o tornou filho de Deus. E isso é claramente diferente em Mateus e Lucas, com as genealogias e narrativas de nascimento. E João o apresenta como o filho de Deus desde antes do tempo.
Mas essa ideia de que o batismo é algo central nos evangelhos através de João Batista, e podemos falar do status e papel de João Batista outra hora, mas a ideia de que o batismo é algo que Paulo também defende, é algo que se conecta a Jesus através de João Batista. É algo essencial para Jesus se tornar o Filho de Deus, pelo menos em Marcos, mas também um ritual de purificação fundamental que ocorre nos evangelhos. É algo que realmente tem essa linha condutora de Paulo aos evangelhos. Então, fico me perguntando se realmente acreditamos que Jesus e João Batista eram primos, ou se ele foi o mestre de Jesus. Novamente, vamos deixar isso de lado por enquanto. Talvez houvesse algum tipo de ritual de purificação, como o batismo, também envolvido nas atividades do movimento inicial de Jesus e ao redor do Jesus histórico. Então, algo para refletir, mas tenho certeza que ele era um mestre. Além disso, é um pouco difícil afirmar. Interessante pensar sobre essas fontes. Novamente, não significa que ele não tenha realizado feitos milagrosos ou demonstrações de poder, mas realmente se resume ao que você quer priorizar como fonte e o quanto você vê os evangelhos como relatos de testemunhas versus obras literárias que acessam narrativas sobre o status de indivíduos especiais e especialistas religiosos na antiguidade, incluindo habilidades de cura, como mencionei Asclépio antes, ou realizar outros tipos de atividades relacionadas à possessão demoníaca, onde muitas vezes a linha entre possessão e processos de doença pode ser bastante tênue. É interessante pensar como Jesus reflete essas tradições. Se você tem interesse nessa questão ou em qualquer outro assunto, quer saber mais ou explorar questões sobre o desenvolvimento da Bíblia e do cristianismo primitivo, acesse bartaharmon.com/BSA Learning. Como mencionei antes, temos aproximadamente mais de 170 horas de materiais disponíveis lá, cursos que você pode fazer comigo, com Bart Ehrman e com outros especialistas renomados na área. Temos diversos fóruns de discussão onde debatemos esses temas e você pode fazer suas próprias perguntas. É sempre interessante refletir sobre essas questões. É por isso que faço isso, para responder perguntas assim e realmente pensar sobre o assunto. Então fique atento também aos novos insights sobre o Novo Testamento. No próximo outono, a palestrante principal será Elaine Pagels. E como mencionei, farei uma palestra sobre como Paulo reflete sobre o Jesus histórico. Esperamos ver você lá. Novamente, é bartaharmon.com/learning.